Hola, doctores. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sim, doutor. Muy bien, perfecto. Y atrás va ingresando. Vamos a iniciar la clase. ¿Ya? Vamos a hablar de unos temas que está pendiente acá, relacionado con esófago, ¿ya? Para luego ingresar dentro de lo que es la parte de esófago. ¿Ya? Muy bien. Vamos a iniciar. Bien, el primer tema que vamos a hablar son temas cortos, ¿ya? Pero son varios temas y es bueno que esté atentos, ¿ya? Como no hay slide, yo quiero que ustedes estén atentos acá. Bien, un tema que nosotros vamos a hablar, ya bien parecido con uno de los temas de ayer, ¿ya? Es la estenose péptica del esófago. ¿De qué se trata la estenose péptica del esófago? La estenose, ¿ya? La estenose, como su nombre dice, va a ser una compresión del esófago, ¿ya? Su nombre es estenose péptica del esófago. Entonces va a existir una estenose del esófago ocasionado, o sea, su mecanismo fisiopatológico es una estenose, una disminución, una contracción del lumen, o sea, del diâmetro del esófago, devido a una fibrose, ¿ya? Devido a una fibrose, una cicatrización fibrótica de una lesión que está en el esófago, ¿ya? Esta lesión que estoy hablando mayormente es causada por un antecedente de una esofagitis erosiva. Agora, o que seria uma esofagite erosiva? Recorda quando eu disse, por exemplo, quando tem um paciente por algum motivo, aqui é bem comum as pessoas ir em cobija, comprar-se gasolina e depois sacar-se das motos, não é? Por diversas vezes pode ocorrer que essa pessoa tome a gasolina, certo? A gasolina é um composto completamente erosivo. E o simples fato de ser um componente erosivo, já, vai lesionar todo o que é a mucosa do esófago e também a mucosa do estômago, já? Por la mínima quantidade que seja. Outros por venenos, já? Pessoas que trabalham em el campo utilizam venenos para diversos fines, já em la agricultura, podem respirar esses agentes nocivos e causar uma esofagite erosiva. Uma esofagite que lesiona, ¿ya? Lesiona completamente lo que es toda la mucosa. Entonces vai existir uma deterioração de la mucosa. E não solamente isso, ¿ya? Não solamente isso, pero também vai existir uma lesão, correto? Existe uma lesão em la mucosa e esta lesão empieza a cicatrizar. Pero recuerden que eu disse que se uma pessoa toma um líquido como uma gasolina por gravidade, onde o líquido se vai alojar primeiramente, sabemos que o esófago é somente para transporte de la boca para o estômago. Perfeito. Pero abaixo existe o esfíncter esofágico inferior. Então, se por gravidade a gasolina entra e para acá abaixo em lo que é el esfíncter esofágico inferior, hasta que el esfíncter abra e permita la passar para dentro do esófago. Pero esse intervalo de tempo causa maior lesiones em el tercio inferior del esófago, por la própria gravidade. Então, dentro desse mecanismo fisiopatológico, sabemos que por la gravidade del contenido de la substância que causa a lesão erosiva,
de la estenose péptica del esófago, esta esofagite erosiva vai ser em el tercio inferior. O organismo que, como é um organismo sábio, inteligente, e esta mucosa, essa submucosa, essa muscular é formada de células epiteliais, e as células epiteliais, elas se regeneram, então se empieza a se regenerar. Pero el simples fato de esta tener essa lesão e empezar a regenerar, também forma lo que é uma fibrose. ¿Ya? La fibrose vai impedir que o esôfago dilate. Então, vai venir um contenido líquido, vai passar. Pero se viene um contenido sólido, vai causar uma acalase, ou seja, não vai ter uma dilatação. Pero não uma acalase funcional, como vocês já sabem, já passamos esse tema. Não é funcional, senão é que é causado por uma fibrose. La fibrose está obstruindo, está impedindo a dilatação do esôfago. Então, maiormente, as pessoas vão sentir um dolor retroesternal por la própria inibição da dilatação, já vai comer alimentos sólidos e vai ter dificuldade, vai referir um dolor, já retroesternal, vai referir pirose, já. E outra característica é que esta fibrose empieza de forma ascendente, ou seja, empieza de abaixo para arriba. Ok? Então, todo o esôfago pode simplesmente entrar e fibrosar. O início desses sintomas, o início dessa enfermidade, que seria a estenose péptica, já, é uma das complicações, incluso, do refluxo gastroesofágico. Já? É uma das complicações do lo que é a enfermidade de refluxo gastroesofágico, la ERGE. Ok? Bem, seu início é insidioso. O que significa insidioso? Vocês sabem o que significa insidioso? Sabem o que significa Não, doutor, eu insidioso? não. Não sabe o que significa insidioso? Dizem que a estenose péptica do esôfago é de início insidioso. Insidioso significa empieza com pequenos sintomas hasta ter um agravamento pior. Ou seja, por exemplo, como um dolor, empieza com um dolor leve, já de característica, por exemplo, 1 de 10, depois se vai aumentando. Ou seja, empieza com uma pequena fibrose, a fibrose vai piorando, vai ponendo mais fibrosado todo o corpo, do esôfago, e não vai ter a capacidade de transportar o alimento de forma adequada. Já? Então, isso significa insidioso. Outra característica é que o paciente vai ter pirose. Pirose é a sensação de queimação que tem o paciente. Já? Então, a pirose, ele tem uma característica dentro da estenose que ele empieza a diminuir com a evolução. Então, empieza a diminuir com a evolução e nós nos olvidamos que seria aí uma obstrução, já? Uma obstrução do esôfago. Tem as mesmas características de uma calásia. Al início de los sintomas, vai ter lo que é uma pirose marcada, bem forte, pero depois de um tempo, ele empieza a diminuir hasta desaparecer. É uma das características da estenose péptica. ¿Ya? Agora, como é hecho o tratamento? O tratamento, se nós temos uma estenose, como é que nós vamos melhorar o trajeto? Como podemos melhorar o trajeto do esôfago? Qual seria o tratamento para uma estenose? O que vocês imaginam? Eu tenho uma obstrução. Eu tenho algo que está comprimindo aí meu esôfago. Qual seria o melhor tratamento para um tratamento adequado que vocês podem imaginar para dilatar o que é E aí já está a resposta, não a estenose. Ou seja, o tratamento é uma dilatação, mas tem um nome. Já tem um nome. Se chama dilatação endoscópica com balão, com globo. Já? Então, se vamos agarrar dentro da ponta do endoscópio, metemos o endoscópio por aí, vamos inflar um globo com aire
e vai começar a dilatar. Então, dilatamos. Ou pode ser chamado também de manometria. Com o mesmo exame de manometria, podemos também fazer o tratamento, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Ok? Samia, pergunta, Samia. Doutor, na verdade é referente à aula, mas assim, eu procurei exatamente esse exame, esse tipo de cirurgia esses dias na Bolívia e não encontrei, porque eu tenho um amigo daqui do Brasil que está com esse problema, com essa enfermidade de estenose. Ele queria ver se aqui na Bolívia estava fazendo esse exame, porque na verdade disseram para ele que era tipo um exame, uma ultrassom com uma endoscopia com balão. Sim. E eu não encontrei. Só Sim, conhece alguma clínica pois aí é. que faça? Não, na verdade não. Todos que são realizados aqui, tudo encaminhado para fazer em Rio Branco. Aqui na região não tem, tá? Ah, sim, Então, graças. aqui tem de gastro, tem duas doutoras. Tem a doutora Baranhado e tem outra doutora. São duas doutoras, tá? A doutora Glória Baranhado, que dá aula na faculdade para vocês, e tem uma outra doutora. Agora eu esqueci o nome dela. Todas as duas, elas indicam fazer fora. Inclusive, elas não fazem nem endoscopia. Elas pedem todas a endoscopia para fazer em Rio Branco. Elas indicam lá uma clínica que é para fazer. Todas é feito lá. E a manometria não é somente diagnóstica, porque na manometria é um balão, né? E na manometria é um globo. Como está, imagina que meu braço acá é um globo e acá fora vai estar o esôfago. Se mi mano vai ser o esôfago. Então, se mi mano infla, também vai dilatar o esôfago. Pero la compresión del esófago também me indica áreas de compressão. E la manometria me indica os valores de la força de contração que tem em el esófago. ¿Ya? Então, tanto é diagnóstico quanto também é tratamento. Pero não é um tratamento definitivo. ¿Ya? Não é um tratamento definitivo. O tratamento definitivo seria uma cirurgia, ¿ya? Seria uma cirurgia para cortar as fibras. Recorda, não sei se foi em seu grupo, não sei se foi em fisiopato, mas em algum momento eu falei sobre bridas e aderência. Recorda? Sobre bridas e aderência no intestino? Que as bridas agarram o intestino e formam volvos, causam obstrução intestinal? Depois de uma Sim. manipulação cirúrgica, creio que foi com vocês mesmo, não? Que eu falei isso. Então, é como se fosse a mesma situação, pero as bridas e aderências são por fora do intestino e a fibrose é por dentro do esôfago. ¿Ya? Então, é a parte interna do esôfago, por dentro do esôfago. Essa é a grande diferença. ¿Ya? Uno vai comprimir por fora do intestino e esse caso vai comprimir dentro de adentro mesmo. ¿Ya? Então, pero acá não tem, ¿ya? Não tem essas situações. Ya, pero uno de los tratamientos empíricos, eu já expliquei para vocês que é empírico. Se estou falando de uma pirose constante, ¿ya? Depois que desaparece, pero tem estenose, ou seja, é uma compressão, também pode causar refluxo gastroesofágico, correto? Causa um refluxo gastroesofágico. Por incrível que pareça, a coisa está comprimida, pero por algum motivo sube o refluxo. Essa fisiopatologia não tem uma explicação clara. Por quê? Porque não é lógico, se uma coisa está cerrada, está fechada, como é que o líquido sube e todavia causa pirose? Essa é a pergunta. Por que todavia causa pirose? É uma coisa que nós não sabemos a resposta. Ok? Não sabemos. Pero uma coisa que é bastante interessante. Dentro da estenose péptica, que também não tem explicação, não tem a menor explicação, é los refluxos. ¿Ya? Esses refluxos, ¿ya? Esses refluxos, tá bom. Esses refluxos, ¿ya? Nós temos que ter em conta algumas medidas anti-refluxo. ¿Ya? Ahorita eu vou falar sobre medidas anti-refluxo, ¿ya? Pero antes vou falar de úlceras e sobre asma relacionado com a enfermidade do refluxo gastroesofágico. Ok? Ahorita vamos lá. Porque também entra dentro de las condições de tratamento. Pero um tratamento empírico que nós podemos fazer é a utilização de inibidores de bomba de protones. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos
los olhos. Ok? Vamos utilizar de forma empírica. Ou seja, vamos dar como tratamento ao paciente. Todo paciente que tenha pirose, dolor retroesternal, utilizamos o que é os inibidores de bombas de protones por um período de 2 hasta 3 meses. Já? Hasta 3 meses de tratamento. Já? Se ele primeiro mês, ou seja, eu dou tratamento em um mês para o paciente e pido retorno, que o paciente regresse ao consultório em um mês, depois de estar utilizando inibidores de bomba de protones, pido ao paciente, regresse ao consultório e vou evaluar outra vez. Senhor, sigue com as mesmas moléstias? Se o paciente disse que não, siga o tratamento normal, com 20 miligramas por dia, em ayunas, ¿ya? Pero se o paciente disse, doutor, não me ha passado, eu vou seguir o tratamento conservador, e de forma empírica, igual. Só que em este caso eu vou duplicar, ou vou dobrar a doses de lo que é os inibidores, ¿ya? Então, se vou utilizar, em vez de 20 miligramas por dia, vou utilizar 40 miligramas por dia, ¿ya? Se em el segundo mês, o paciente regressa, por mais que eu tenha dobrado a dose e não funciona, eu tenho que duplicar a dose. Então, você vai utilizar 2 vezes ao dia, pero duplicado. ¿Ya? Então, de 12 em 12 horas, 40 miligramas. Então, seria 80 miligramas ao dia. Se é que no terceiro mês não tem resultado, aí eu tenho que entrar em algo mais investigativo. Pero por que eu não posso fazer uma investigação antes? Eu posso fazer uma investigação antes com endoscopia? Puedo. Pode ser uma pH-metria com uma impedância? Puedo. Posso solicitar uma biópsia se é que tem uma úlcera, se é que tem alguma coisa? Puedo. Pero muitas vezes, se nós estamos falando do SUS, tanto o SUS Brasil quanto o SUS de Bolívia, não tem condições, não tem situações adequadas para nós solicitar tantos exames já de endoscópicos ou exames mais profundos como uma pH-metria e uma impedância, que são caros, e não está simplesmente bem acessível a todos os centros de saúde, a todos os hospitais. Então, eu não vou deixar de tratar um paciente sabendo que um dos tratamentos é também um tratamento empírico, ou seja, o mesmo tratamento empírico que eu estou dando, se eu descubro que o paciente tem uma estenose péptica, um dos tratamentos também é a utilização de inibidores de bomba de prótons. E por que não vou começar desde agora? Então, por isso que eu começo desde agora, desde o primeiro contato com o paciente. Posteriormente, se eu consigo na endoscopia, o paciente consegue realizar uma endoscopia, maravilha, perfeito, melhor. Se consegue realizar uma pH-metria, melhor todavia. Uma manometria, melhor todavia. Um raio-X com contraste baritado, melhor. Você sabe o que é uma radiografia com contraste baritado? Eu não. Não sabe, não? Uma radiografia. Radiografia, que é uma radiografia? É uma imagem, é uma foto. É uma foto estática, correto? Uma radiografia com contraste baritado, contraste é algo que tem contraste, correto? Tem contraste. Por exemplo, o aire, quando nós miramos na radiografia, tem um color negro, é aire. Tudo que é negro é aire, já? Pero o esôfago, recuerda que anatomicamente o esôfago é completamente cerrado? Anatomicamente, seu ponto anatômico é cerrado. Ou seja, o esôfago sempre vai estar cerrado. Então, quando nós tomamos um líquido, comemos algo, ele vai começar a dilatar. Pero não tem aire aí. Não passa aire. Ok? Não tem por que passar aire. Então, se não passa aire, quando nós sacamos uma radiografia, sacamos uma foto, como não tem aire, nós não podemos mirar o esôfago. Ok? Nós não miramos esôfago na radiografia. Ok? Nós imaginamos que tem um esôfago, porque eu encontro a posição da tráquea e eu sei que por a mesma posição da tráquea também é na posição do esôfago. Ou deveria ser. Ok? Isso falando de forma normal. Deve ser a posição
de um na posição de outro, ok? Agora, quando eu meto um contraste, o contraste é porque vai ter um contraste. Se eu estou mirando um branco, quando eu tomo um contraste, que é um baritado, ele vai poner um color negro. Então, se eu posso verificar, por exemplo, onde é que tem uma estenose ou se é que tem uma dilatação, yeah? Então, se eu posso verificar, então se eu saco várias fotografias, ou seja, eu vou sacar vários raio-x, enquanto o paciente está tomando um vaso de contraste baritado. Ok? O paciente está tomando um contraste. Ele contraste depois sai por las heces. Yeah? É especial para isso. Aí consigo ver uma... Procurem ahorita em Google que é um contraste baritado. Vocês vão ver que o esôfago vai aparecer bem clarito assim, bem claro, aparece a anatomia do esôfago. Se tem estenose, você vai ter líquido e onde não passa líquido, vai ter como um bico de pato. Recorda quando eu falava de acalase, tinha um bico de pato? Um signo de bico de pato? O signo do ganso lá? O signo da taça? É o mesmo. Yeah? Maravilha. Então, podemos fazer uma radiografia. Ou seja, sacamos várias radiografias e montamos como um filme, uma película, yeah, de várias radiografias. Isso ao vivo, tá? Claro, aí tem que ver a qualidade dele raio-x, se é que ele raio-x hace várias placas por minuto, por segundo, não? Por quantas placas hace por um minuto. Porque o paciente vai tomar um líquido e vai barrar o estômago. Ok? Outra coisa, hablando sobre o que é a fibrose. A fibrose, já, vai acontecer principalmente em el terço distal, ou seja, na parte inferior. E também vai comprometer o que é o esfíncter esofágico inferior. Então, não somente um comprometimento do terço inferior por a fibrose, que causa a estenose do esôfago, mas também um comprometimento de lo que é o esfíncter esofágico inferior. Ok? Bem. Outros casos, o esfíncter esofágico inferior pode quedar-se hipotônico, ou seja, que o esfíncter perde sua função, ou seja, não tem tonicidade, ou seja, queda hipotônico, não tem força de contrair, ok? Agora, úlceras esofágicas. Já falamos sobre úlceras esofágicas quando falamos de gastrinoma, sobre a síndrome de Sogen-Ellis, pero há uma úlcera esofágica muito interessante. De los pacientes que tomam muita medicação, por exemplo. ¿Ya? Los pacientes que tomam muita medicação a diário, imagina, tem paciente que toma 10, 20, 30 comprimidos al dia. ¿Ya? Ele comprimido é uma substância sólida, correto? É sólido, não é líquido, é dura. E não se dissolve simplesmente por el fato de passar por dentro do esôfago. A mucosa não está preparada para isso, correto? Então, quando o paciente de glúten, ¿ya? O paciente de glúten, el comprimido vai bajando hasta chegar em el terço inferior, el terço distal del esôfago. Hasta que el esfíncter esofágico se abre para el comprimido passar para dentro do estômago, ele simplesmente vai estar comprimindo, ou seja, as paredes do esôfago vai estar comprimindo ele comprimido. Você vai comprimir ele comprimido. Então, o que é que causa aí? Uma compressão. Vocês já imaginaram quando tem uma compressão de um ponto? Se vocês agarram, por exemplo, seu dedo ahorita, se vocês comprimem seu dedo, o que passa? Se vocês estão comprimindo seu dedo, que fenômeno ocorre? Vocês estão bloqueando. O que vocês estão bloqueando? Estão bloqueando a passagem de la circulação venosa, la circulação da sangre. Então, se ele comprimido está aí, sendo comprimido por la parede, mira, la parede está exercendo uma força de contração contra ele comprimido, que está passando uma compressão também de lo que é la circulação. Então, consequentemente, estou causando uma hipóxia. E se isso ocorre diário, constantemente, e o paciente já tem uma predisposição a uma estenose, uma predisposição a uma calase, não existe uma relaxação, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a formação de úlceras. E essa é uma úlcera, é uma fisiopatologia de la úlcera induzida por comprimidos. Esse é o diagnóstico. Úlcera induzida por comprimido.
¿ok? Maravilha? Então, você vai ter uma lesão de la mucosa. Agora, essas úlceras, tanto a síndrome de Sjögren-Ellis quanto a úlcera induzida por comprimidos, podem causar, incluso a hipotonia do esfíncter esofágico inferior, favorecendo, como não há regulação do esfíncter, vai subir rugo gástrico, ácido clorídrico e vai simplesmente entrar em contato com a mucosa do esôfago. Aí vai existir uma alteração do epitélio. Como se chama a alteração do epitélio? Que enfermidade? Nós já falamos dessa enfermidade. Se chama esôfago de Barré. Ok? Se vocês mirarem, está todo correlacionado. Doença do refluxo gastroesofágico. Perdão, doença do refluxo gastroesofágico ou enfermidade do refluxo gastroesofágico. Todos estão correlacionados. Outra causa, asma. Os pacientes asmáticos, maiormente, que medicamentos utilizam? Quais são os medicamentos que os asmáticos utilizam? Bombinha. A bombinha. Qual é a família da bombinha lá? Geralmente é salbutamol, salmeterol, correto? Que é a famosa bombinha. Então, esse é um medicamento que se chama da família dos beta-adrenérgicos. Vocês têm ideia que função cumpre o beta-adrenérgico em el esfíncter esofágico inferior? Você sabe que causa o beta-adrenérgico? Que funciona? Primeiro, que funciona? Qual seria a farmacodinâmica? Vocês sabem o que é farmacodinâmica? Vocês não estão passando fármaco? Vocês passam fármaco ou não? Sim, doutor. Sim, doutor. Vocês sabem o que é farmacodinâmica, correto? Farmacodinâmica e farmacocinética. O que é farmacodinâmica? Farmacodinâmica é aquilo que o medicamento causa no nosso organismo, correto? Farmacocinética é a forma que ele vai ser eliminado. A farmacodinâmica, qual é a farmacodinâmica de um beta-adrenérgico? De um medicamento, o paciente tem asma. O que é a asma? A asma não é a contração dos brônquios, bronquíolos e tráquea? Não vai passar o aire? Não passa aire? Existe uma constrição? A farmacodinâmica dele beta-adrenérgico, dele salbutamol, que seria provocar uma relaxação da musculatura. Perfeito. De qual tipo de musculatura? Que musculatura tem aí em la tráquea? Que tipo? É esquelética ou é lisa? Você sabe a diferença, recordam a diferença, né? Musculatura esquelética é esta musculatura que nós temos no corpo, que nós conseguimos controlar. Essa é esquelética. Nós conseguimos controlar. Nós conseguimos controlar a musculatura do esôfago, da tráquea? Não. Do estômago? Não. Tem contrações involuntárias, eu não consigo controlar. Então, a farmacodinâmica de los beta-adrenérgicos é simplesmente promover a dilatação da musculatura lisa. Consequentemente, vai dilatar, ou seja, vai ter uma dilatação da tráquea. Mas também vai dilatar outras áreas do corpo, porque o medicamento atua sobre todo o corpo. E que mais vai dilatar? Vai dilatar o esfíncter esofágico inferior. Agora eu pergunto a vocês, que tem que ver asma com um paciente que tem enfermidade de refluxo gastroesofágico? Agora vocês já sabem. Todo paciente asmático tem que investigar se o paciente não tem refluxos constantes. Por quê? Porque o simples fato de utilizar o tratamento para a asma também vai promover a dilatação da musculatura do esfíncter esofágico inferior do esôfago. Consequentemente, todo o líquido que está dentro do estômago vai ascender e provocar as consequências que causam. A pirose, o dolor restricional, o queimação, o refluxo gastroesofágico. Correto? Consequentemente, vai formar o quê? Pode formar estenose péptica do esôfago? Pode, porque pode simplesmente causar uma esofagite erosiva. Se isso é muito constante, provoca uma esofagite erosiva. Já? Destrui completamente o moco do trato gastrointestinal que está presente no esôfago. Provoca também alterações a nível histológicos. Vai cambiar
lo que es la estructura celular de la conformación de la musculatura del esófago. Antes era cúbica y se transforma a colunar. Se transforma a colunar. Es tanto que dice, várias literaturas dicen, mira, el esófago se transforma en intestino delgado. ¿Por qué? Porque empieza a tener las mismas características histológicas del intestino delgado. Entonces dice, esófago intestinal. Entonces, se eu pergunto a vocês, o que será um esófago intestinal? É o esófago de Barré. Porque existe uma característica, a mesma característica que tem o esófago, vai ter o esófago, é a mesma característica que tem o intestino, com diferença que não tem os cílios. Ok? Agora, por que se cambia a colunar? Porque simplesmente o corpo intenta a proteger-se, não? Então, aumenta de tamanho a célula. De cúbico se transforma a colunar. Perfeito? Alguma dúvida hasta aí? Tratamento. Outra vez, inibidor de bombas de prótons em doses dobradas, 2 a 3 vezes ao dia, por 2 a 3 meses. Yeah? Também se deve solicitar pH-metria e impedância. Se eu pergunto a você sabe qual é a diferença de uma pH-metria e uma impedância? Você sabe? Eu expliquei esse tema em acalásia. pH-metria. O que significa pH? pH é o pH, correto? O pH, potencial hidrogênio iônico. Ou seja, ele vai quantificar, ele vai medir todas as vezes que tem um aumento da acidez. Ok? Toda vez que quedar, toda vez que quedar bem ácido, também vai identificar. Pero ele não identifica quando se queda alcalino. Já? E o simples fato também de ter alcalinidade, de los refluxos também ser alcalinos, e a alcalinidade também causar as mesmas complicações, a pH-metria se queda como obsoleta, como que não serve, porque solamente vai identificar picos onde há alterações para a acidez, pero quando tem alcalinidade, não registra, o exame não registra. ¿Qué es la pH-metría? Es un aparelho que nosotros conectamos, un aparato que conectamos al cuerpo, un aparato electrónico, ¿ya? Ponemos acá en la cintura y pasa como una sonda nasogástrica con un elemento que va a cuantificar. Entonces va a quedar una sonda ahí en lo que es el esófago, ¿ya? Entonces cuando hay un reflujo, va a registrar cuánto es el pH en ese momento. Pero a deficiência que não registra quando está alcalino. E também os alcalinos também causam as mesmas alterações. É por isso que existe lá impedanciometria. Por isso que tem que ser associado para registrar tanto quanto é alcalino e quanto também é ácido. Tá? E não somente na parte inferior, sino que também todo em ele trajeto. Então, a impedanciometria é o melhor exame complementar para ser. Já? Realiza pH-metria, ou seja, primeiro a endoscopia. Não, antes de tudo, né? Realizamos o tratamento, um diagnóstico empírico, que é com utilização de inibidores de bomba de prótons. Posteriormente, solicitamos endoscopia para visualizar se tem alterações ou não. Se as que têm alterações, vão tomar a melhor conduta. Se tem úlcera, vamos tomar uma biópsia. Pode ser que tenha aí, como nas lesões de ayer, não falamos de ayer sobre herpes zoster, herpes simplex, né? Candida albicans e citomegalovírus. Se está na parte interior, aí de la úlcera, encontramos citomegalovírus. E nos bordes vamos encontrar herpes simplex. Se está com moniliase, pode ser que seja Candida albicans. Tá bem? Se tem outros tipos de úlcera, não, é uma úlcera limpa que não tem nenhuma provocação, vou verificar se não é um gastrinoma. Se não é um gastrinoma, pode ser uma lesão por la utilização excessiva de comprimidos, porque está existindo uma complicação. Ou se está existindo uma alteração na parte inferior, pode verificar se o paciente, por exemplo, não tem asma, não faz tratamento com asma, utilizando beta-adrenérgico. Tanto beta-adrenérgico de ação curta quanto de ação prolongada. Os dois tipos servem. E aí, se é necessário, eu posso fazer uma biópsia, né? Biopsiar e fazer o que é o tratamento mais adequado. Ok? Também ocorre
enfermedade de reflujo gastroesofágico nos pacientes pediátricos. 66% dos pacientes pediátricos têm reflujo gastroesofágico. É a famosa gorfada. O paciente chupa, mama em la madre, posteriormente o paciente empieza a ter vômitos, não? Então, esse é um refluxo também gastroesofágico. Aí tem várias causas. Uma das principais causas é está mamando demasiado, está se alimentando demasiado. Você não tem que dar muito leite ao paciente. Então, você tem que evitar que o paciente chupe muito. É uma das medidas, porque se llena e, claro, não tem espaço suficiente, por algum lugar tem que sair. Por abaixo não é. Então, o melhor local que tem menos pressão é o esfíncter esofágico inferior. E logo, o paciente está vomitando a leite. Então, temos que evitar isso. São medidas anti-refluxo. Ahorita eu vou falar sobre medidas anti-refluxo. Outra coisa. O paciente tem alergia, o paciente vai ter alergia a lo que é a proteína da leite. Alergia à proteína da leite da vaca. É uma das causas também. Ok? Outra causa, a madre é fumadora. A madre, por ser fumadora, e também vai influenciar em esse sentido. Outro, em el adulto, também o fumo vai diminuir a tonicidade do esfíncter esofágico inferior. Vai causar enfermidade de refluxo gastroesofágico. Ok? Tratamento. Tratamento, maiormente, nós primeiro, hacemos as medidas preventivas. Quais são as medidas preventivas? Medida anti-refluxos. Tanto adulto quanto criança. Elevação da cabeceira. Ou seja, se o paciente tem refluxo constante, nós vamos aumentar a cabeceira. Vamos pôr 2 almohadas, colocar 2 travesseiros. Reduzir a ingesta de alimentos. Ou seja, reduzir a ingesta de alimentos, porque para que comporte dentro do estômago, tanto para o ninho quanto para o adulto, e aumentar, se é que existe a necessidade, aumentar a frequência de alimentação. Se o ninho se o ninho está tomando leite a cada 3 horas, que reduzca, que tome a cada hora. Pero que mame pouco, pero mame com maior frequência. Não vai ter tantos problemas. Aumento da cabeceira, poner o paciente em decúbito lateral direito. Por quê? Tem uma explicação. Não é? Anatomicamente, como está conformado o estômago? Para onde está o esfíncter esofágico inferior? Está para o lado esquerdo. Para o lado direito está o antro, não é? O píloro. Então, o estômago, quando eu me deito, ou seja, quando estou em decúbito lateral direito, todo o que é o contenido, se é que existe um aumento de pressão, se é que uma válvula se abre, vai simplesmente a barrar para o duodeno. Agora, se eu me vou para o lado direito, se eu pongo o paciente para o lado direito, os pacientes que dormem do lado direito, incluso vocês têm que perguntar, como dormem vocês? Eu durmo mais para o lado direito. Ou eu durmo com a boca para baixo, em decúbito ventral. Não é? Por quê? Porque simplesmente agora o líquido que está, o contenido que está dentro do estômago vai ser contra pressão para onde? Para o píloro ou para o esfíncter esofágico inferior? Para o esfíncter. Então, vai refluir, vai ter refluxo do paciente. Então, evitem dormir do lado direito, do lado esquerdo. Tem que dormir do lado direito. Essa é uma medida anti-refluxo. Cabeceira elevada, 2 almofadilhas, decúbito lateral direito, aumentar as frequências de comida, diminuir a quantidade de comida. E os bebês têm que eruptar. Depois que mama, tem que eruptar. Se não erupta, não tem que deixar dormir. E sempre vai pôr em decúbito lateral direito. Outro. Evitar refeições copiosas. Ou seja, refeições que são, digamos, pesadas. Levamos de refeições copiosas. Fracionar a dieta. Evitar líquidos. Durante as refeições. Por quê? Porque líquido simplesmente vai aumentar a capacidade. Aumenta. Se vocês estão almoçando e vocês tomam 1 litro de água, não dá? Se vocês querem fazer dieta, por exemplo, tem que eliminar, tem que tomar água
solamente después de unas 2 horas del almuerzo y no inmediato. Porque va a tener tiempo suficiente de hacer la digestión. E agora sim, depois ustedes estão em uma líquida. ¿Ya? Se ustedes reduzem a mescla do quimo, se o quimo se queda mais sólido, ele vai absorver menos dentro do intestino delgado. Ele absorve menos nutrientes. Consequentemente, se absorve menos nutrientes, ustedes vão bajar de peso. Agora, se ustedes tomam água, o quimo vai diluir. Simplesmente ele se vai diluir. E quanto mais diluído, mais absorção vai ter o intestino. Então, consequentemente, mais nutrientes vocês vão ter, mais reserva energética e vão engordar. Se vocês não gastam a sua reserva, as reservas vão ir para os adipocitos. Perfeito. Suspensão do humo, porque causa também a relaxação do esfíncter esofágico inferior. Evitar atitudes que aumentem a pressão intraabdominal. Por exemplo, acabo de comer e entro na piscina. Acabo de comer e empiezo a correr. Acabo de comer e vou a saltar de paracaídas. Não. Não é lógica, não? Porque vai aumentar a pressão intraabdominal. Acabo de comer e vou fazer ginásio. Vou fazer academia. Está mal? Por quê? Porque aumenta a compressão abdominal. Se aumenta a compressão abdominal, onde é? Vocês têm que pensar, onde é o esfíncter? Onde é o esfíncter mais fraco? É o píloro ou é o esfíncter esofágico inferior? É o esfíncter esofágico inferior. Luego vai ter refluxo. Já? Redução de pesos em pacientes obesos. Por que redução de peso em pacientes obesos? Porque nós simplesmente vamos ter grande quantidade de gordura no adiposo dentro da cavidade abdominal. Então, se temos grande quantidade, o estômago vai subir, o diafragma vai subir, vai ter um aumento da compressão do estômago. Consequentemente, a mesma pergunta, onde é o esfíncter mais fraco? Já? Evitar a utilização de drogas, já, relaxantes musculares, muitos utilizam diazepam para dormir, clonazepam, não sei o que. Vai ter refluxo, senhores. Já? Vai ter. Vocês têm que ter cuidado, se vão recetar ou se utiliza, tem que ter cuidado. Porque tanto relaxa que o paciente vai ter refluxo. Agora eu pergunto a vocês, que complicações, agora, fisiopatologicamente falando, quais são os mecanismos ou quais são as complicações possíveis de um refluxo gastroesofágico? Se o paciente não siga as medidas anti-refluxo, claro, además de ter a enfermidade de refluxo gastroesofágico, a presença de um câncer, um possível câncer de esôfago, por uma neoplasia das células se transformando em colunar, que outra complicação, assim, vida ou morte, que outra complicação pode matar o paciente? Ou que complicações podemos ter em um paciente com refluxo gastroesofágico? O que vocês podem imaginar? Alguma ideia? Ninguém? Vocês me avisam, se vocês não quiserem participar, vocês me avisam aí que... Doutor, eu tenho uma dúvida, que eu não entendi direito a parte que o senhor falou. No caso, quando a gente não bebe muita água, o quimo, ele fica rígido, é isso? Isso mesmo. Ele não dilui, consequentemente ele não vai absorver. Se a gente bebe líquido durante nossas refeições, ele vai diluir mais e, consequentemente, vai aumentar a absorção. Tá bom? Aumenta a absorção. Consequentemente, aumenta também a nossa reserva energética. Se a gente não gastar, a gente engorda. É isso, ponto. A minha pergunta é, que complicações eu posso ter com um paciente com refluxo? Essa é a minha pergunta. Qual é a Broncoaspiração. Broncoaspiração. Tem um monte. Pode causar úlcera também, né, doutor? Sangramento. Úlcera, sangramento. Fora isso, vamos entrar na broncoaspiração. Gostei da resposta. Broncoaspiração. Se o paciente broncoaspira, o que pode causar o paciente? Pode causar uma parada respiratória? Por obstrução? Pode obstruir. Obstruir vias aéreas. Pode obstruir. A Irlene falou aqui pneumonia. Vocês concordam com pneumonia?
Concordo. Pode se ser. Se vai ficar alguma coisa no brônquio, ali pode infeccionar, né, inflamar e, consequentemente, dar pneumonia. Perfeito. Exatamente. Vai causar quando o paciente broncoaspira e esse líquido, esse elemento vai para dentro de lo que é os pulmões, vai causar uma broncopneumonia, uma pneumonia química. Por que química? Porque aumenta simplesmente a acidez. Então, o ambiente do estômago não é ácido. Não tem nada a ver com a acidez. E a proteção que tem, ou seja, não tem mucosa, não tem moco dentro de lo que é a cavidade, dentro de los pulmões. Então, vai causar uma pneumonia. Vai irritar os alvéolos, vai irritar lo que é os broncos, os bronquíolos. Então, vai causar uma broncopneumonia por aspiração, por uma complicação, pneumonia química, assim nós chamamos, ¿ya? Por uma broncoaspiração, broncopneumonia, ok? Então, é uma complicação. Perfeito. Alguma outra pergunta em relação a isso? Da minha parte, não, doutor. Maravilha. E para finalizar, depois vamos falar, quando entramos tem uma parte dentro do esôfago que nós também temos a parte do que é Helicobacter pylori. Pero vamos deixar quando entramos diretamente no esôfago, depois eu vuelvo um pouquinho mais atrás e explico o que seria Helicobacter pylori dentro do esôfago. ¿Ya? Bem, câncer de esôfago. Câncer de esôfago nada mais é do que uma neoplasia, ¿ya? Mais maligna e incidente em todo o mundo, principalmente em Brasil. ¿Ya? Por quê? Paciente fumadores, paciente alcoólatras, ¿ya? É mais comum em esta área. É nada mais, nada menos que um tipo de carcinoma, ¿ya? É chamado de um carcinoma estenoide. Ou também um tipo, aí segundo tipo, que é o adenocarcinoma, ok? O carcinoma escamoso, ¿ya? O carcinoma escamoso vai ter um câmbio para um epitélio estratificado cilíndrico ciliado, ok? E adenocarcinoma vai ser um epitélio de Barré, porque vai ter uma metaplasia intestinal, ok? Devido a complicações de la ERG, a enfermidade de refluxo gastroesofágico, ok? Fatores de risco, hábitos de vida, alcoolismo, tabagismo, já? É isso. Fisiopatologicamente, epidemiologicamente, dentro da sua epidemiologia, quem mais vai afetar? 3-1. Primeiro, 3-1 mulher. 3 homens para 1 mulher. Já? 3-1. E geralmente vai acometer, ou seja, vai sentir complicações, vai descobrir que tem câncer dentro dos 60 anos hasta os 60 anos. 60, 70, ok? Dentro de 60 e 70. Isso seria câncer de esôfago. Já? A incidência é maior. ERG causa câncer de esôfago? Sim. Principais causas de câncer de esôfago é ERG. E maiormente é causado devido a um carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso, já? E a outra parte é causado por que se chama adenocarcinoma, que seria o esôfago de Barré. Agora entenda, nem todos esôfago de Barré vai progredir para câncer. Nem todos. Pero todos os cânceres maiormente é causado por esôfago de Barré. Ok? Incluso, además de ser o paciente ser tabagista, fumador, não? O paciente também pode ser paciente obesos, pode ser tipo paciente que utilizam drogas, principalmente como AINES, já são alguns dos casos. Já? Tratamento seria aí a ressecção, não, do esôfago, não? Ou seja, retirar o que é o esôfago, dependendo de se tem metástase ou não tem metástase. Ok? Saco na parte do intestino delgado, hace uma cirurgia, já? Hace um enxerto, já? Uma plástica do esôfago, assim seria, uma reconstrução do esôfago, ou então você pode pôr uma prótese também. Ok? Alguma outra pergunta que tenha?
Doutor, é só uma curiosidade. Eu conheço algumas pessoas que elas são regurgitadoras, né? Tipo, elas comem e depois dá aquela golfada, mesmo sendo adulto já. Isso é considerado refluxo? Já? Sim. É considerado. Isso não é normal. Pode ser que ela ache normal, já acostumou, mas isso não é normal. Imediato, indicação aí de uma endoscopia para poder verificar. Seguramente, se é de longa data, vai ter alguma alteração celular, um refluxo, né? Mas de imediato já pode, inclusive, de forma empírica, pode iniciar utilizando inibidores de bomba de protônios, omeprazol, mais barato, né? Começa pelo mais barato. Omeprazol todos os dias, tá bom? Em jejum, 30 minutos antes das comidas. No primeiro mês, se não melhorar, pode dar dose dobrada. Se não melhorar, dose dobrada e multiplica a dose 2 vezes ao dia. Beleza? Mas tem que fazer a utilização, tá? E a diferença dos bebês, né? Os bebês, eles golfam, né? E qual Sim. seria a diferença? Por que isso ocorre? Por causa do mecanismo dele ainda não tá... Sim, eu não falei isso. Um detalhe bastante interessante, eu não falei. O que acontece? Quando o bebê nasce, ou seja, quando é recém-nascido, todas as funções dos esfíncteres todavia estão entendemos o seguinte, quando está dentro da cavidade abdominal, é como se o bebê estivesse em espaço. Perfeito? O bebê está em espaço. Não há gravidade. Isso é claro. Então, se não há gravidade, não há exercício de comprimir os esfínteres. Quais são os esfínteres que nós temos? Empezamos, esfínter esofágico, primeiro, não? Antes de todo, la glotis, epiglotis. Uno, é um controlador. Não é considerado um esfínter, mas ajuda a controlar o que é aire, o que passa como aire, e o que passa como alimento sólido ou líquido. Perfeito? Então, ajuda a controlar. Mas quando é bebê, ele não respira. Então, você está completamente cerrado. Ele ingere líquido abdominal, não? Líquido amniótico, perdão, líquido amniótico. Então, se tem líquido amniótico, você sabe o que é líquido amniótico? Líquido amniótico nada mais é do que uma alta concentração de urina e cocô. É isso. Então, todos nós já tomou urina e cocô na vida. É urina e cocô, tá bom? Então, passa direto e fica ali recirculante. É recirculante, circula. Ou seja, o bebê ingere líquido amniótico, passa por esôfago, passa intestino passa e sai como mecônio, como cocô, mecônio. Então, não há um controle, não há por que ter controle. Então, temos como esfíncter, não? Temos aí a epiglotis, temos o esfíncter esofágico inferior, esfíncter esofágico superior, temos o esfíncter esofágico inferior, temos píloro, temos a válvula ileocecal e, por fim, temos ânus. Então, esses são os esfíncteres do trato gastrointestinal. Ok? Então, se não está maduro o suficiente, não está exercitado o suficiente para ter uma boa compressão. Por isso que o bebê come e hace cocô. Por quê? Porque não há um controle esfincteriano. O paciente, a persona, o ser humano solamente vai ter controle esfincteriano, já? Vesícula também tem esfíncter, tem a vesícula, esfíncter vesical. Não vai ter controle somente a partir dos 5 ou 6 anos de idade, pero isso com a educação. Com a educação. Ou seja, os padres têm que ajudar a evolucionar a essa educação do controle esfincteriano. Se não ajuda, não forma. É tanto que há adultos que estão na fase adulta e todavia fazem xixi na cama. Ok? Fazem tibia na cama. E ou não tem controle esfincteriano. Não controla o que é o esfíncter anal. Não é? Então, o bebê não tem esse controle esfincteriano. Já não tem esse controle. Como não tem esse controle, não hace parte de los reflexos arcaicos, não está bem desenvolvido. É por isso que o paciente tem regurgitações frequentes. Já? É por isso que temos que controlar, intercalar as mamadas, aumentar a frequência e diminuir a quantidade das mamadas. Claro, melhora a posição, sempre poner em decúbito lateral direito. Se é que tem refluxo, aí não vai ter complicações de broncoaspiração.
¿ok? Entonces, eso sería fisiológicamente explicando por que não tem, o bebê não tem controle, ¿ya? Recuerda quando vocês têm seu carnet de vacuna, tem um bebê com quantos anos ele empieza a andar, com quantos anos habla, com quantos anos... Aí pergunta todo isso dentro da pediatria, dentro da puericultura. Pergunta se o paciente senta. Todo isso são a evolução dos reflexos. ¿Ya? Se o paciente, quando hablamos, ele tem atenção. Todo isso é uma evolução neurológica do paciente. E hasta os 5 ou 6 anos não tem esse controle total. Pero temos que educar. Se nós não educamos, ele nunca vai aprender. Já não aprende. Ok? Alguma outra dúvida que tenha? Não, doutor. Então, tranquilo, né? Já, muito bem. Então, assim, ahorita vou subir a classe de ayer, já, todavía não subi. E vou subir esta classe também, ok? E na seguinte semana vamos falar especificamente do esôfago. Gastrite, como é o tratamento da gastrite, quais são as fisiopatologias presentes, as principais causas, já podem estar revisando. Aí, os que compraram o livro já vão ter em livro, não? De forma para que hagam a leitura, não? Pero também podem vocês buscar de outras fontes, não é problema, ok? Maravilha, pero aí em el livro vai estar completamente atualizado, porque este ano, já agora em agosto, ha salido uma nova atualização de tratamento para o que é a gastrite, ok? Vai ter a atualização. Maravilha? Rapidinho, há um tema que eu me acordei ahorita, dentro das enfermidades do esôfago, assim, bem curto, já? Que são as hérnias. Você sabe o que é uma hérnia? Hérnia é uma compressão externa contra a parede, nesse caso do esôfago. Então, se, por exemplo, o diafragma pode... Imagina que meu microfone é o esôfago e minha mão seria o diafragma. E meu diafragma pode comprimir o esôfago. É uma hérnia. Ou o estômago passar através de um hueco, de uma debilidade da parede e comprimir meu esôfago. Já? É chamado de hérnia de deslizamento. Já? Também pode causar desordem esofágica, uma estenose. Já? Seria isso. Já? Para que vocês saibam que também as hérnias podem causar. Hérnia também vocês vão ver como uma protusão em epigástrico. Quando o paciente respira, cresce uma massa palpável, já? Que é uma hérnia, que é uma debilidade da parede, incluso o estômago pode subir para dentro da cavidade torácica e comprimir o estômago. Ou incluso, em casos muito raros, o intestino pode subir e também ocupar o espaço, ok? Pode causar uma estenose de lo que é o esôfago, ok? Muito bem, senhoras e senhores, doutores, nos vamos. Hasta lunes. Tenham um bom fim de semana. Qualquer dúvida me pergunta. Se terem alguma dificuldade com o livro, vocês me podem estar mandando uma mensagem, ok? Graças, doutor. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até segunda-feira. Nos vemos.